tu não te queres vitimar, tu não queres deixar que isso afete a tua experiência, tu próprio não queres entrar com preconceções, mas efetivamente tu sabes que isso pode acontecer e que muito provavelmente num momento ou no outro vai acontecer. A pensar na diversidade que compõe os locais de trabalho, maioritariamente brancos, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, fortalecimento e empoderamento da experiência negra no mercado laboral. O meu nome é Sofia Medina Andrade e eu acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho digno e mais justo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, comunidade! No episódio de hoje, estarei à conversa com o João Evangelista, Project Manager que conta com 6 anos de experiência profissional no setor empresarial, tendo integrado as equipas de empresas como EY, por alguns ainda conhecida como Ernst Young, da EDP, entre outras. Filho de mãe angolana e pai guineense, o João vai falar-nos da sua experiência profissional enquanto afrodescendente no mundo corporativo. Olá, João, e muito bem-vindo. Olá, Sofia. Obrigado pelo convite. É um prazer ter-te aqui. João, fala-nos um pouco de ti e diz-nos como te descreves enquanto profissional. Olá. Como é que eu me descrevo enquanto profissional? Eu diria que sou uma pessoa extremamente interessada em ter experiências diferentes. Eu claramente não tenho um perfil para ser uma pessoa altamente especializada num só campo. Isso também se escreve um bocadinho não só naquele que foi o meu curso, que eu escolhi, e também ao longo da minha experiência profissional fui passando por várias empresas, vários campos diferentes, a trabalhar em várias indústrias completamente diferentes. E mesmo quando estou dentro de uma empresa, gosto sempre de ter uma visão um bocadinho mais transversal. Portanto, eu diria que eu definitivamente me defino um bocadinho como uma pessoa transversal que gosta de olhar os vários pontos, de entender vários pontos de vista e trabalhá-los para tornar aquilo que é o foco do meu trabalho, normalmente a eficiência um pouco mais alta e tornar isto tudo um pouco melhor. A tua experiência tem sido, ao longo destes anos, diversa e tens feito muitas coisas. Podes falar-nos um pouco desses aspectos da tua jornada profissional? Claro, de forma um bocadinho mais resumida, para não me passar ninguém, eu estudei Engenharia e Gestão Industrial na Universidade Nova e foi aqui ao acabar o mestrado integrado que começou a minha experiência profissional um pouco mais a sério. Antes já tinha feito alguns estágios menores, mas aqui é que começou a experiência profissional um bocadinho mais a sério. Comecei por ir estagiar para a Corticeira Amorim, em Cruz. Estive lá cerca de 10 meses e estive a trabalhar lá e a desenvolver a minha tese de mestrado lá. Depois saí de lá quase que diretamente para outro estágio, na EDP. Portanto, aqui já trabalhei em Lisboa. Na Corticeira Amorim trabalhava numa fábrica, na indústria, no terreno, de bata, com cortiça no cabelo todos os dias. E depois fui trabalhar para a EDP, para uma direção de IT, na altura, e fazer um trabalho muito relacionado com processos e melhoria contínua. E depois desta experiência na EDP, fui para a EY, Ernst Young, consultora Big Four, bastante conhecida no mercado de trabalho corporativo, e depois disto acabei por regressar à EDP para trabalhar numa direção um pouco mais pequena, como gestor de projeto. Tem sido, de facto, uma experiência desafiante. Para aqueles que não estão familiarizados com o mundo da consultoria, podes dizer-nos o que faz um consultor? Claro, essa pergunta é um clássico mundial até. O que é que faz um consultor? Bom, para começar eu diria que depende um bocadinho do ramo de cada consultor. No meu caso em específico, eu quando entrei trabalhava mais relacionado com performance improvement. O que é que isto significa? Que tudo o que significasse ganhar eficiência dentro das empresas era o meu foco. Depois, também um bocadinho fruto daquilo que é o mercado de trabalho hoje em dia, comecei a trabalhar ou desenvolver projetos mais relacionados com a inovação, com tecnologia, desde apoio à gestão de projeto até estudos de novas ferramentas a implementar nas empresas, estudos de, normalmente em inglês diz feasibility, não é? A capacidade de execuibilidade destas coisas dentro da empresa, etc. Tive experiências muito variadas, mas depois também acabei por ter coisas fora do mundo tecnológico, também na área da saúde, estudos de mercado, a área logística, gestão de estoques, estratégia de vendas. Portanto, o consultor, no fundo, faz um bocadinho de tudo. Normalmente vamos tendo um foco, dependendo do nosso ramo, que pode ser relacionado com a indústria ou relacionado com uma matéria específica dentro da empresa, não é?
A EY até é bastante conhecida mais pela auditoria, pessoas que vão auditar os sistemas financeiros, etc., dentro da empresa. Portanto, depende depois um bocadinho do foco de cada um e das áreas que engloba, mas tipicamente um consultor, como eu era, na altura chamava-se área de advisor e da EY, acaba por ter um trabalho um bocadinho transversal, sendo que ao longo da carreira vais ganhando um bocadinho de foco, quer pela indústria em que trabalhas ou pelo tipo de matéria dentro das empresas em que trabalhas. E no fundo o trabalho acaba por ser aconselhar as empresas neste sentido, ajudá-los a resolver alguns assuntos ou problemas que tenham, ou a endereçar problemas, ou porque não têm capacidade interna ou não têm conhecimento. E tu vais, no fundo, ajudar as empresas nestes campos. É isto que o consultor faz. De facto, tiveste uma experiência muito vasta, o que te permitiu observar e conhecer vários tipos de empresas e mercados. E claro, com isto vem aquela pergunta: como tens visto a realidade da diversidade e inclusão no tecido empresarial português? Bom, definitivamente acho que há algumas coisas que podem ser melhoradas no mercado de trabalho ainda. Face à experiência que pude absorver de pessoas mais velhas, a questão da comunidade africana, acho que é seguro dizer que está um pouco melhor do que antes, não é? Da mesma forma que, não só em termos de representação racial, mas como também em termos de representação de género, acaba por estar um bocadinho melhor, se calhar, do que há alguns anos atrás, mas acho que é um bocadinho senso comum que há coisas que podem ser melhoradas. Hoje em dia, dificilmente alguém vai discutir que está totalmente equilibrado e que a sociedade portuguesa está representada no mundo corporativo, porque não está. Portanto, definitivamente acho que há algum trabalho a fazer, é preciso pensar em soluções, em opções para fazer isto, mas definitivamente acho que há algum trabalho a fazer. Agora, também fico contente por ver que já começamos a ver alguns quadros formados, de afrodescendentes, a ter a oportunidade de entrar em empresas e pelo menos já começam a estar na porta de entrada e já começa a haver alguma representatividade e algum equilíbrio nesse sentido, que eu acho que é benéfico para todos, inclusivamente para as próprias empresas, não é? Portanto, a minha opinião é um pouco essa, que ainda há trabalho a fazer, estamos melhor do que há alguns anos atrás, mas temos que continuar a percorrer esse caminho e para conseguir chegar a algo que seja verdadeiramente equilibrado. Mencionaste que a diversidade pode ser uma vantagem para as empresas. Com a experiência que tens vindo a acumular, com aquilo que já presenciaste, diz-me, a teu ver, de que forma pode o mercado laboral beneficiar da diversidade? Bom, eu acho que os benefícios da diversidade acabam por ser um bocadinho claros, não é? Basta pensarmos que em qualquer campo de trabalho ou não, nós dificilmente aprendemos quando estamos com pessoas iguais a nós. Dificilmente consegues endereçar todos os desafios quando está toda a gente a pensar da mesma maneira. E isto transporta-se também para o mercado de trabalho, não é? Acho que as empresas e as equipas só têm a beneficiar quando têm pessoas com backgrounds diferentes, backgrounds distintos, quer profissionais, quer pessoais. Equipas que hoje em dia são cada vez mais, e nota-se nas grandes empresas que isto acontece, equipas multinacionais, não é? Com pessoas de todos os cantos do mundo. E isto traz um benefício muito forte porque capacita as próprias empresas e galvaniza as próprias empresas para enfrentarem os desafios do mercado de trabalho, que são cada vez mais globais, são cada vez mais distintos, que envolvem uma complexidade de conhecimentos cada vez maior. Portanto, a partir daqui, transportando isto para o nosso tema, que nos estás aqui para este podcast, mas acho que se aplica a várias coisas. Claro que a diversidade em termos raciais, não só africanos, mas em termos raciais como um todo, representa um benefício ou traz fortes benefícios para as empresas também nesse sentido. Não vejo qual é que é o benefício de segregar qualquer raça, qualquer ela que seja, porque aí estamos nós próprios a excluir-nos do conhecimento e nós estamos a desafiar a empresa a tornar-se melhor. É bom ouvir isso, porque aí está. Tu tens uma vasta experiência daquilo que é o funcionamento do mundo corporativo e de como ajudar as empresas a aproveitar e rentabilizar os seus pontos fortes. Por isso, ouvir-te falar das vantagens da diversidade é muito importante. Sim, por exemplo, eu estava aqui a pensar num caso concreto, foi de umas empresas onde passei, em que para um projeto havia pessoas com backgrounds profissionais bastante diferentes. Tinha desde enfermeiros, desde médicos, engenheiros, pessoas que tinham sido polícias, personal trainers. Todas as pessoas estavam a desenvolver o mesmo projeto e todas elas tinham algo a aportar. Aqui estamos a falar apenas de backgrounds profissionais e académicos, mas transportarmos isto para o foro que acaba por ser pessoal das pessoas, não é? Pessoas que se calhar viveram noutros países, pessoas com raças e provavelmente com culturas diferentes, etc. Se transportarmos isto para o mundo corporativo, isto só tem valor a aportar. Se tivermos especialmente em conta que muitas das empresas trabalham a nível multinacional,
Estas empresas têm que ser capazes de incorporar estas várias culturas até para responder aos desafios, portanto só têm a ganhar com isso. E acho que é isto que eu queria dizer, com só temos todos a ganhar com isso, tanto as empresas como nós enquanto colaboradores. Ora, aí está, até porque um dos grandes desafios das empresas é apresentarem-se ao mercado como sendo inovadoras e atrativas para um maior número de pessoas. Logo, para que isso aconteça, as equipas dessas mesmas empresas têm de ser diversas, não é? Ou seja, têm de representar essa diversidade naquilo que será o produto final que elas vão apresentar ao mercado, não é? Voltando agora um pouco para aquilo que foi a tua experiência, diz-nos, João, quais foram os maiores desafios profissionais que tu sentes que tiveste que ultrapassar até agora? Bom, aqui acho que a resposta para mim é bastante clara, porque tendo em conta o meu background, tendo em conta que eu passei por várias empresas e principalmente desde que fui desenvolver a minha tese de mestrado, que foi aí que começou a minha experiência profissional mais séria, comecei a passar por vários tipos de empresas, comecei por ir para a Corticeira Amorim, não é? Que era em Cruz, estava a trabalhar numa fábrica no distrito de Santarém, não é? Uma fábrica de cortiça em que eu trabalhava no terreno. Passei daqui diretamente para ir trabalhar com uma camisa branca na EDP, em Haiti, mas que em Haiti acaba por ser um ambiente um pouco informal também, e daqui passei para a EY, que é um tipo de empresa totalmente diferente, com uma perspectiva totalmente diferente, não é? Até porque aqui passei a estar numa perspectiva muito mais client-serving. E depois regressei novamente à EDP, mas aí já tinha estado. Portanto, aqui o meu desafio principal foi muito claro, que foi a capacidade de adaptação a várias culturas empresariais diferentes, não é? Porque se calhar nos sítios resultava melhor ser muito mais fiel à hierarquia, que era altamente vincada, não é? E que tinha uma estrutura muito mais tradicional e a forma de comunicar internamente acabava por ser um pouco menos, como poderei dizer, um pouco menos cuidada, não é a palavra certa, mas um pouco mais informal, sem envolver tanto formalismo. Passar daqui para um ambiente em que claramente devemos prestar muito mais atenção à forma como comunicamos, existe muito mais comunicação escrita, etc. E depois passar para uma empresa que envolve uma lógica muito mais client-serving, tudo isto foram várias aprendizagens e forçou-me a adaptar entre experiências completamente distintas. E aqui, repito, até a própria forma de interagir dentro da empresa era diferente de uma para outra, completamente diferente. Portanto, isto foi claramente um ponto em que eu tive que trabalhar. Depois também, claro, a adaptação de uma estrutura se calhar muito mais vertical e hierárquica para estruturas mais flats foi outra coisa também que representou uma grande mudança para mim, porque em termos práticos, para quem não está habituado ao mundo corporativo, em termos práticos o que isto significa é que se calhar numa empresa é muito mais aceitável tu desafiares as ideias do teu superior do que noutra. É muito mais fácil e muito mais aceitável tu partilhares ideias do que noutra. Mas também representa que provavelmente uma empresa é muito mais ordenada do que outra. E portanto numa tens mais que seguir a receita, por assim dizer, e noutra tens que ser mais inovador. Portanto, isto são de facto formas muito diferentes de trabalhar, às quais tens de te adaptar. E hoje, tendo em conta que muitas das empresas estão a transformar e a renovar e a mudar a sua estrutura, independentemente de qualquer ela que seja, acho que todos nós vamos ter que acabar por passar por isso mais e mais, até porque vamos apanhar várias empresas em transformação. A nossa geração vai apanhar cada vez mais empresas em transformação, portanto temos de ter essa capacidade de nos adaptar a uma estrutura e a outra e tirar os benefícios em quaisquer uma delas em que estejamos. E sendo homem negro, sentes que esse desafio é ainda maior? Sentes a pressão da raça de forma direta ou sentes que é algo que não se aplica? Como tem sido a tua experiência, João? Bom, de forma mais concreta, sim, sinto que houve desafios, tive desafios em particular pelo facto de eu ser negro, desde aquelas preconceções típicas que existem acerca dos estereotipos de uma pessoa negra, até situações desconfortáveis, em conversas mais ou menos informais dentro das empresas. Eu aqui, eu consigo lembrar-me de alguns casos concretos em que as pessoas simplesmente, por exemplo, há aquele clássico das pessoas assumirem que tu tens o gosto X ou Y, ou vens-te dizer, quando no meu caso, por exemplo, eu nasci e cresci toda a minha vida em Portugal, portanto, apesar de ter raízes africanas, eu nasci e cresci toda a minha vida em Portugal, eu sou português, portanto, muitos dos meus amigos são portugueses também, independentemente das suas raízes. Portanto, a nossa cultura é portuguesa, não é? Nós temos, eu acho que eu estou sempre a dizer, pá, estas questões surgem mais vezes, mas é difícil uma pessoa ter uma experiência quase mais portuguesa do que a minha, não é? Tive aqui a vida inteira e claramente vivo a cultura portuguesa e faz parte de mim.
apesar das minhas raízes. Portanto, claro que sim, houve aqui alguns desafios, até relativamente a expectativas, boas ou más, que as pessoas tenham relativamente a ti no ambiente de trabalho. Tu notas claramente que estão muito ligadas à quantidade de melanina que tu tens na pele. E depois aqui, no meu caso, não houve experiências muito gritantes, nem muito frontais. Eu não tive experiências muito frontais até agora, mas posso dizer que claramente tive situações desconfortáveis que estavam relacionadas claramente com o tema da cor. E muitas vezes tinha a ver com o facto do tema da cor surgir sem fazer qualquer sentido no contexto profissional, não é? E sem haver qualquer necessidade de referir isso, às vezes quase dando um salto enorme na conversa que parecia só para tocar esse tema. E, portanto, sim, diria que houve desafios, diria que tive situações desconfortáveis e é uma aprendizagem que tu vais fazendo no mundo profissional, mas que muito sinceramente também já trazes-te trás de teres enfrentado isto noutras situações, não é? Eu acho que muitas pessoas às vezes não têm noção que, especialmente se não tiverem raízes africanas ou, no caso de raízes de imigrantes que estejam em Portugal, que isto muitas vezes surge, tu preparas para estes momentos até através de conversas em família. Há famílias que têm, há famílias que não, isto é todo um outro tema, mas há conversas sobre isto precisamente para preparar as pessoas para o que vão enfrentar na sociedade, não é? E eu acho que essa necessidade que às vezes existe ter essa conversa com as pessoas mais novas mostra logo o tipo de desafios que vamos encontrar. Agora também devo dizer, no meu caso não foi nada altamente declarado, mas sei de casos em que foram coisas altamente declaradas. Portanto, eu simplesmente nesse caso devo dizer que até agora tive sorte, talvez, mas a minha experiência tem sido um pouco assim. Se não te importares de falar sobre isso, podes dizer-nos como tem sido para ti lidar com isto e como é que estas situações te têm afetado? Bom, é um tema um bocadinho complexo, não é? No meu caso em particular, aquilo que eu posso dizer que sinto foi um bocadinho surpresa pelo que vivi e pelo que vi outras pessoas viver no contexto profissional. Não estava à espera de certas coisas em pleno século XXI. Mas, por outro lado, para mim não foi propriamente uma novidade, não é? Nós vamos passando por experiências ao longo da vida, as experiências não tiveram à espera da minha entrada no mundo profissional para aparecerem, portanto eu antes já tive experiências também um pouco ou muito desconfortáveis fora do contexto profissional, não é? Antes de começar a trabalhar mais a sério, experiências muito mais declaradas do que até agora tive no ambiente profissional, mas portanto tu já vais com uma certa expectativa de que algo se possa passar, não é? É uma questão um pouco complexa porque tu não te queres vitimar, tu não queres deixar que isso afete a tua experiência, tu próprio não queres entrar com preconceições, mas efetivamente tu sabes que isso pode acontecer e que muito provavelmente num momento ou no outro vai acontecer. E a minha experiência diz-me que normalmente acontece no momento em que estás menos à espera, surge uma situação dessas, ou até mesmo quando estás com menos paciência para lidar com tal. E isto obriga-te a teres a capacidade muito de respirar fundo, não é? Respirar fundo, não perderes a razão, perceberes de onde é que vêm certas coisas, porque efetivamente eu acho que muitas vezes não tem a ver necessariamente com má intenção da parte das pessoas. Acho que às vezes tem a ver de facto com a sociedade em que nós vivemos em Portugal, que condiciona certos tipos, em Portugal e no mundo, não é? Mas que vai condicionando um certo padrão de raciocínio e que não treina simplesmente as pessoas para estarem atentas a certas questões. Eu acho que às vezes uma das coisas mais difíceis de perceber relativamente a este tema da raça, e no meu caso estamos a falar da raça negra, não é? Mas isto aplica-se em vários campos. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de perceber às vezes às pessoas que não entendem muito bem porque é que se fala tanto destes temas é que para já é um tema altamente sentimental, não é? E quando a conversa sai do foro lógico, até porque nós em Portugal não temos muitos dados acerca destas questões, quando a conversa sai do foro lógico, começamos a falar a partir das experiências pessoais de cada um. E, portanto, sendo a conversa altamente sentimental, rapidamente se passa para uma sensação de discussão no foro pessoal. E as pessoas encaram a opinião como um ataque pessoal. De parte a parte, não é? De parte a parte. Portanto, eu acho que esta é uma das coisas mais difíceis de gerir, especialmente em contexto profissional, que é como é que tu levantas a questão de uma forma que seja eficiente, não é? Como é que tu levantas esta questão de uma forma que atira a solução e que não levanta apenas mais um conflito? E aqui nem estou a falar de possíveis represálias ou não. É só como é que levantas esta questão de uma forma que seja eficiente, que seja profícua.
A questão é sobretudo essa. Portanto, aqui como é que eu me senti, voltando à questão inicial, senti-me um pouco surpreso, mas ao mesmo tempo estava já à espera de sentir algo ou de passar por algo. Porque é a sociedade em que vivemos. Tenho a certeza que se fizesse um podcast similar a falar com mais aqui no género feminino, com certeza as mulheres também, a maior parte das mulheres iria responder ok. Surpreendeu-me e não me surpreendeu ao mesmo tempo, não é? Se calculo eu, não sei, se cá estou aqui a dar um grande leap, eu só posso tentar entender, porque sendo homem nunca passei por essa experiência, mas acho que é um pouco o mesmo, não é? E está-te a apresentar em vários campos diferentes. Portanto, é uma questão um pouco difícil de lidar, até porque tu depois também tens que pensar, e aqui tens que ser um pouco calculista na forma como tu reages, porque isso também pode traçar precedentes, pode ter impactos completamente diferentes, não é? Uma palavra ao lado, um tom ao lado, na forma como reages, pode levantar aqui questões que não são tão interessantes para a solução. E isto pode ser difícil, lá está, pelo que eu disse, porque esta conversa rapidamente sai do foro lógico, pelo facto de não termos muitos dados e passamos para as experiências pessoais e torna-se algo altamente sentimental. E as pessoas sentem isto como um ataque pessoal, quando muitas vezes não é, quando muitas vezes só queres levantar uma questão. Por isso é que eu estava a dizer, eu acredito que muitas vezes estas questões, este tipo de situações desconfortáveis, como as que eu passei, não outras, repito, não outras como outras pessoas já passaram, talvez, mas pelo menos muitas das que eu passei, acredito que não tenham necessariamente a ver com um foro melhor ou pior das pessoas, com a sua natureza melhor ou pior. Não posso avaliar isso, também não conhecia as pessoas a esse nível para estar a avaliar. Mas acho que às vezes tem um pouco a ver com a sociedade em que vivemos, que condiciona certos tipos de padrões de raciocínio, não é? E nós, neste lado, que temos um bocadinho mais de melanina, às vezes... olha, estou a pensar num caso muito concreto, que é, às vezes as pessoas não entendem muito bem porque é que a questão A ou B para ti é uma questão sequer, ou porque é que ficas sensível a essa questão. Eu também posso dizer que provavelmente se eu tivesse passado por isso uma vez na minha vida, se calhar não gastaria um segundo a pensar sobre o tema, não é? A questão é que muitas vezes são padrões de conversas, de raciocínios que tu já enfrentas desde que és criança. E enfrentas não só no mesmo círculo, não só com as mesmas pessoas, mas em vários ciclos, em vários pontos da sociedade, com pessoas que conhecem mais ou menos bem. E quando tu começas a reparar neste padrão ao longo da tua vida, é inevitável que tu comeces a pensar porquê que isto acontece, não é? E é aqui que surge a conversa das questões, dos padrões de raciocínio sistémicos, não é? Porque não quer dizer necessariamente que todas as pessoas sejam assim, que todas as pessoas sejam más, não é? Não é isso que quer dizer, mas quer dizer que efetivamente existe ali algum tipo de questão de fundo que tem que ser endereçada, não é? A partir do momento em que eu recebo o mesmo tipo de comentários em dois pontos geográficos completamente diferentes, com pessoas com quem tenho mais ou menos confiança, isto mostra que existe aqui algo pelo meio que não está a ser endereçado, não é? E que ao longo da tua vida, pelo facto de ouvires o mesmo tipo de comentários, por muito diminutos que sejam, de forma altamente repetida, vai-te deixando desconfortável. E estas conversas servem sobretudo para falarmos sobre isto, para mostrar às pessoas, ok, não estou a dizer que estejas a dizer uma coisa altamente, ou que achas que não é altamente pejorativo, ou não devia ser desconfortável para mim, mas é por este motivo. Pelo facto de mostrar que existe aqui algum tipo de padrão de raciocínio atrás que não é aceitável. E, portanto, este tipo de conversas é muito difícil de ter, especialmente porque as pessoas, a menos que tenham passado por isso, dificilmente se vão relacionar, não é? Da mesma forma que há muitas questões e aqui vou fazer uma comparação direta, se calhar com questões mais de género, às vezes é muito difícil para os homens compreender certas questões simplesmente porque não passaram por isso, não é? Portanto, têm que ter uma capacidade de empatia muito maior e estarem, sobretudo, atentos, e têm que ter uma capacidade ativamente empática para começar a entender questões, não é? Há muitos sentimentos, muitas coisas que para nós homens é difícil de perceber porque nunca passámos sobre isso, não é? E dificilmente pensamos sobre isso a menos que alguém nos fale sobre isso. Portanto, aqui aplica-se um bocadinho o mesmo tipo de pensamento. Temos que conversar abertamente, mas ambas as partes têm que estar abertas a isso, senão não vai resultar. E acho que as consequências podem ser muito mais pejorativas e podem prejudicar muito mais do que aquilo que ajudam. Portanto, outra coisa que também transporta para o foro profissional é quando é que tens estas conversas e como, não é? Porque efetivamente algo, pelo menos para mim, não quer dizer que seja necessariamente a opinião mais certa, mas para mim já ficou muito claro que a menos que a outra pessoa esteja disponível para conversar sobre isto,
De forma aberta também não faz sentido conversar, porque a conversa, para além de cair num saco sem fundo, pode ter consequências que não interessam a ninguém. E isto torna muito difícil endereçar este tipo de temas dentro do foro profissional. Portanto, a minha experiência tem sido um bocadinho apalpar terreno, para saber como é que podemos ir endereçando o tema, vamos aprendendo. Não tenho uma resposta altamente clara, gostaria de ter neste momento. Se calhar daqui a uns tempos terei outro tipo de resposta, mas neste momento não tenho uma resposta altamente clara, porque efetivamente acho que é um tema altamente complexo, não é? Se fosse simples já tinha sido resolvido. É um tema altamente complexo, mas que tenho a certeza que envolve a abertura de ambas as partes para conversar de forma aberta e sem apontares de dedos, apenas com um princípio base de entendimento de parte a parte. Todas as experiências são válidas. Tu referiste aqui microagressões, que apesar de serem microagressões, são agressões. E como tu falaste, repetidamente acabam por ter um efeito, de facto, bastante agressivo para nós, não é? Porque aí está, tu cresces ao ouvir constantemente isso, para quem de facto faz o comentário vai dizer, mas eu só fiz isso uma ou duas vezes, só que não sabem de facto o que vem de trás. E tudo isto repetidamente, de facto, é muito cansativo. É muito. Tanto o ouvir como ter de ter este tipo de conversas, ter de explicar, ter de pensar, ok, como é que eu vou falar disto? Escolher as palavras, tudo isto é bastante cansativo. E aí está, como é que nós fazemos isso no mercado de trabalho? No nosso local de trabalho, quando muitas das vezes estamos a falar com pessoas que, sei lá, não só são os nossos colegas, mas também podem ser os nossos superiores. E nesses casos é sempre bastante desconfortável, porque há muito em jogo. Neste seguimento também vou aproveitar para te perguntar se tens alguns conselhos para as pessoas da nossa comunidade que estejam ou a ingressar ou que já estejam no mercado de trabalho. Que conselhos é que tu dás para todas as pessoas que ambicionem vincar no mundo empresarial? Ui! Bom, eu não sei se me sinto em posição de dar um conselho, o segredo para o sucesso profissional, mas acho que posso, no mínimo, pensar num conselho que eu gostaria de ter tido quando saí da faculdade. Isto tem a ver muito com as minhas experiências também pessoais. Efetivamente, para mim seria mais o não ter medo de ter confiança e arriscar. Nós muitas vezes, quando temos estas questões ao longo da nossa vida, é muito fácil pôr-nos num... É muito comum, aliás, pôr-nos num... Eu digo comum porque já conheci mais pessoas também que passaram por esta experiência e acredito que seja relativamente transversal. Sentimos um bocadinho na obrigação de não falhar e de perseguir perfeccionismo dessa forma. Mas acho que isto, efetivamente, depois acaba por ser, num sentido extremo, não é? Acaba por nos prejudicar, acaba por não nos beneficiar. E eu digo isto porque depois também este foco extremo nestas questões acaba por nos tirar um bocadinho de segurança para fazermos o nosso trabalho de forma confortável e para abrirmos aso à nossa capacidade de inovação, de imaginação e transcrevemos isso para o mercado de trabalho e para beneficiarmos desse sentido mais criativo. Portanto, aqui não sei se posso chamar isto um conselho, mas sobretudo diria isso, para não ter medo de transcrever a criatividade mais para o mercado de trabalho, explorar outras ideias, ter a capacidade mais de apresentar coisas. Definitivamente para mim foi outra aprendizagem, mas era algo que eu gostaria de ter tido incutido mais cedo. Acho que era algo que eu precisava quando comecei a trabalhar, claramente. Muito obrigada por este conselho. Eu acho que é um conselho que eu própria também gostaria de ter ouvido, por isso tenho a certeza que há de ser bem aproveitado por quem nos esteja a ouvir. João, antes de deixar ir, eu tenho aqui uma pergunta que eu te queria fazer, que é basicamente em momentos de pouca representatividade ou situações que olhes e que sejas o único, diz-me o que é que te dá força para navegar estes espaços, estas situações, o que é que te dá força? Bom, aqui eu diria que o que me dá força, ou que me motiva são sobretudo duas coisas. Um é um bocadinho o desafio pessoal, não é? Tu seres capaz de superar expectativas. Esse eu diria que é claramente um ponto. Outro ponto
acaba por ser um bocadinho tu saberes, da mesma forma que tu passaste por isso, mesmo que estejas menos atento, que muitas vezes acabas, lá está, por servir de representativo, não é? Tu estás a trabalhar aquilo que se chama representatividade no mercado de trabalho, quase só pelo facto de estares lá e estás a trilhar esse caminho, tal como eu disse no início. Acho que efetivamente há um tema, que a maior parte da sociedade reconhece que há um tema, porque basta observar o mercado de trabalho minimamente para perceber que a sociedade portuguesa como um todo não está representada naquilo que são as empresas, nem em termos de culturas, nem em termos de género. Portanto, acho que é muito claro que existe aqui um tema nesse sentido, não é? E só o facto de estar lá, às vezes já me aconteceu quase ser a única pessoa com uma tez mais escura, acaba de certa forma por servir de motivação, porque sabes que estás a trilhar de certa forma algum tipo de caminho. Muito sinceramente é algo que demorou um bocadinho a ocorrer-me, porque a minha experiência no geral tem sido um pouco assim, tanto em termos pessoais como em termos profissionais. Portanto, não era algo em que eu pensasse muito, não era algo que eu estivesse sempre atento, mas efetivamente há ali um momento em que tu olhas e paras para pensar e reparas que efetivamente aquilo há de significar algum tipo de coisa. E portanto eu diria que essas duas coisas acabam por servir um bocadinho de motivação. E pronto, e a partir daqui temos que perseguir o nosso caminho e continuar a fazer o nosso trabalho da melhor forma que sabemos. Como nota conclusiva, acho importante referir e sublinhar que todos nós temos preconceitos. O importante é que todos nós sejamos capazes de os trabalhar, de os enfrentar, de desafiar as nossas ideias, porque todos nós somos fruto do ambiente envolvente. Claro que temos as nossas próprias ideias, claro que nós também temos a nossa individualidade, mas não podemos desvalorizar o impacto que o ambiente envolvente e que a nossa sociedade tem em nós. Portanto, todos nós crescemos com preconceitos. E acho que um dos objetivos deste tipo de conversas e dos nossos propósitos ao viver é sermos capazes de construir isso com a lógica, com a aprendizagem, com a partilha de experiências. Portanto, acho que não nos devemos sentir mal porque uma vez ou outra se calhar dissemos algo que foi menos correto ou com o qual nos sentimos menos bem. Não há por que negar isso. Temos que enfrentar, trabalhar e andar para a frente e reconhecer que isso aconteceu e que somos capazes e queremos fazer melhor a seguir. Por isso é que eu acho que este tipo de conversas é importante, é que eu acho que é importante falar destes temas abertamente, com todas as partes, ouvir os dois lados, sentir qual é que é o desconforto de todos os lados, para podermos chegar aqui finalmente a um entendimento comum. É muito bom ouvir isso e acho que de facto não podíamos terminar de melhor forma, porque o que te inspira, o que te dá força, de facto é um propósito muito bonito, que é abrir caminho para aqueles que ainda não tiveram essas oportunidades. Por isso, muito obrigada. Obrigada pela tua disponibilidade, obrigada pela tua partilha e por teres aceito o convite. Obrigado pelo convite, Sofia. Também gostei muito. Foi muito interessante conversar sobre estes temas. Sem dúvida foi desafiante. Não me lembro de ter conversado sobre isto de uma forma tão aberta. E isso acho que é também engraçado e interessante. Mas foi sem dúvida desafiante. Foi desconfortável, porque obriga-te um pouco a pensar sobre coisas que tu preferias que não tivessem acontecido. E antes de preferir que tivessem acontecido, preferias não ter pensado sobre elas em primeiro lugar. E eu acho que acaba a ser importante falar sobre isto porque tu muitas vezes não sabes muito bem, pelo menos num ponto em que não tens isto tão materializado na tua cabeça, tão bem trabalhado. Pode ser difícil tu perceberes até se ficares com aquela sensação de te estás a vitimar ou não. Não é? E se te estás a deixar sucumbir um pouco às pré-conceições e a tua visão está a ser talhada, estás a ser limitado, se a tua visão está a ser limitada por aquilo que é a sociedade e por aquilo que te incutiu que tu deverias sentir, ou se efetivamente é a tua experiência que está a descrever isso, não é? A tal questão que se diz muito, estás a fazer um filme ou não. E tu muitas vezes preferias nem estar a pensar sobre estas questões, não é? Que isto é um gasto, é um desgaste enorme, não é? Desgasta a disponibilidade mental, desgasta-te a confiança. E tu vives um bocadinho neste conflito de perceber se isto são mesmo questões ou não, até o momento em que percebes que outras pessoas estão a passar pelo mesmo e percebes que efetivamente há qualquer coisa aqui que deve ser pelo menos falada. E portanto por isso é que eu acho que foi interessante, apesar de desafiante e apesar de desconfortável, acho que foi interessante e sobretudo importante. Obrigado uma vez mais pelo convite. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work. Se gostam deste podcast, subscrevam, avaliem e comentem. Até ao próximo episódio.